Olá, como estão? Bom, eu sou a Andreia, sou terapeuta vibracional e hoje estou aqui com o Danilo, que é foi meu instrutor, né, meu mestre aí na formação de Theta Healing, e hoje estou muito feliz por te ter aqui comigo, né, por ter aceitado o convite de estar compartilhando das tuas experiências com o Theta Healing e com algumas outras práticas, né? Eu falo Theta Healing porque essa é a minha referência contigo, mas seja bem-vindo. O Danilo, ele é terapeuta, né? Trabalha já há alguns anos na área, tem uma experiência riquíssima para compartilhar, e instrutor de Theta, e eu vou deixar o restante da apresentação contigo. Tá bem. Bom, então eu também agradeço a ti, Andréia, pelo convite para falar então aqui sobre terapias e sobre Theta Healing, né? E aí, falando um pouco sobre como iniciou isso em mim, né? Eu nem morava aonde eu tô hoje em dia, porque hoje em dia eu tô morando em Pelotas, né? Faz 3 anos que eu voltei a morar em Pelotas. É que eu morava no Nordeste, e aí lá eu era professor, assim, né? Eu tinha uma outra atividade, né? Mais dentro de um campo voltado ao conhecimento artístico, literatura, né? Eu trabalhava com isso, né? Mas essa trajetória dentro das terapias na minha vida começou de uma maneira muito informal, assim, muito tempo, assim, eu acho que eu tinha 15 anos mais ou menos, e eu tinha determinadas percepções assim, sobre o invisível, e aí o tarô chegou no meio disso, aí 2 anos depois chegou o reiki, aí eu me tornei um super praticante de reiki, mas dentro de uma coisa bem de informalidade, viu, Andréia? Assim, não era assim uma profissão para mim, né? Até porque eu fui para Rio Grande, então, e aí eu fui fazer minha graduação, meu mestrado em Rio Grande, e aí eu fui para o mundo acadêmico, assim. Então eu tinha essas atividades dentro de um teor mais vibracional, que também dialogava com esse processo de canalização de informações e auxiliar em processos de saúde também, mas isso dentro de um âmbito assim informal, assim, ó, eu não era profissional disso. Só que esse âmbito de não ser profissional disso, mas também praticar, eu fiquei assim, ó, tipo, assim, há 15 anos fazendo isso, ou mais, assim. Eu não tô sabendo contar agora quanto tempo, mas tipo assim, 15 anos ou mais do que isso, né? E achava maravilhoso isso, auxiliar as pessoas, né? Mas chegou um determinado momento da vida que de repente eu entrei em contato com uma técnica específica que é o Theta Healing, que de repente essas portas começaram a abrir cada vez mais e eu, como aluno de Theta Healing, eu tinha feito assim mais de 20 formações na época, assim. E aí para mim não fazia mais sentido, por exemplo, ir para a universidade dar aula, assim. Parece que dava para associado a todos os conhecimentos que eu já tinha, ou de questões de saúde, ou de questões filosóficas, ou da origem dessas práticas de cura que são muito antigas, né? Lembrando que as medicinas antigas, elas são todas vibracionais. São todas. Né? Desde o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa e o que surge ali no Egito, principalmente, que depois percorre as antigas civilizações e que chegam ali na Idade Média através dos alquimistas, né? Essas práticas todas, que são também associadas a medicinas naturais, elas são todas vibracionais. Inclusive, é uma expressão que eu utilizei para me caracterizar como terapeuta, que é terapeuta vibracional, que surgiu de uma bibliografia de um cara que chama Richard Gerber, que ele fala, então, da medicina vibracional. Aí eu acabei utilizando essa expressão, né, para a profissão que eu escolhi atuar, né, até porque eu trabalhava com vários processos terapêuticos, né, e nesse processo eu acho que essa expressão se encaixava muito para as escolhas que eu tinha feito naquele momento, né? Então, para mim foi um prazer imenso, sabe? Entrar num processo de ensinar
diante da prática que eu já tinha de muito tempo, né? Mas para me aceitar assim como terapeuta, isso foi um processo que não foi rápido, não, viu? Assim, como um profissional, viu? Não foi assim. Porque eu fiz várias formações de Theta Healing e ainda mesmo assim fiquei assim, ó, um tempão, assim, ó, uns 6 meses atendendo muitas pessoas gratuitamente, fora aquele tempão todo de Reiki e tarô, assim, que eu também fazia gratuitamente. Eu com o Theta Healing também entrei nesse estágio probatório, não sei se a gente vai usar essa expressão aí, né, que é uma expressão mais burocrática, assim, né, mas eu precisava, porque eu sou capricorniano, entende? Com o sol na casa de touro, entende? E ascendente escorpião, então eu preciso ver a coisa acontecendo para mim saber que dava para fazer então esse trânsito de carreira. E aí, depois de ver muitos resultados em várias pessoas e em mim também, aí eu senti que isso era super possível, né? E o Theta Healing começou de uma maneira impactante, né? Porque eu fui receber uma sessão de Theta Healing e nessa sessão de Theta Healing eu recebi um processo de cura. Imagina só, eu nasci no Rio Grande do Sul e eu carregava comigo uma sinusite há muito tempo. Numa sessão de Theta Healing eu tive uma cura instantânea de sinusite, e isso é um negócio bárbaro, assim, sabe? Porque não sabia, assim, o quanto podia ser tão veloz o processo de cura. E essa foi a minha trajetória, né? Do tipo, eu vou validar, sim, essa técnica, porque como pode? Se eu for lá e levo um tema da vida, né? Porque normalmente as pessoas trazem um tema para sessões, né? Então eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho uma questão específica de saúde, eu tenho uma questão com dinheiro, eu tenho algo a ser, digamos assim, ser resolvido, porque é isso que as pessoas querem, né? Mas aí nos processos de investigação que a gente faz nas sessões, digamos que a origem da questão que criou o problema é sempre outra, completamente diferente, né? Então, eu me percebi como alguém que era da literatura, eu me percebia como alguém que conseguia fazer processos de investigação com as pessoas com uma determinada facilidade, até porque eu era um super leitor, né? E lidava com literaturas que falavam sobre bastante densidade das pessoas. Então, parece que a arte me ajudou muito também a me tornar terapeuta, né? Então, é algo Maravilhoso, interessante. né, te ouvir falar, até porque compartilho de uma trajetória semelhante. Me tornei terapeuta, né, na caminhada acadêmica. Também, né, venho buscando conhecimento dentro desse processo desde os 12 anos, mas não tinha projetado isso, né, como um processo de carreira. E essa questão, ontem eu ainda escrevi sobre esses processos de coragem, né, de modificar a nossa caminhada e entender que todas as experiências são válidas e que são caminhos que nos conduzem ao nosso propósito. Como tu estás colocando, todos os nossos conhecimentos, a arte, a literatura, a leitura, no meu caso, o conhecimento mais específico da área da saúde, como enfermeira, tudo isso se junta e se funde, porque o princípio de tudo sempre será a energia. Nada existe sem ela. E quando nós conseguimos perceber, né, o universo como um todo, a nossa constituição energética, se percebe a grandiosidade de todos os conhecimentos unidos, né? Então, é muito rica a tua fala. E a questão dos processos de cura que acontecem. Penso, por ter vivenciado, assim como tu estás colocando, quem trabalha dentro da área de terapia, ao contrário do que as pessoas, pelo menos o que eu percebo, não sei se é a tua percepção, pensam que o terapeuta
ele entra no processo por ter uma consciência mais elevada. E nem sempre a consciência é desenvolvida. Todos nós temos essa condição de desenvolver, mas todos nós entramos na busca de nos encontrarmos, de resolvermos os nossos conflitos. Não sei se tu concorda, mas é o que eu estou verificando, né? Te ouvindo falar e falo por mim. Eu busquei sempre o processo das técnicas vibracionais como um processo de cura. E quando a cura vai acontecendo na nossa vida, ela vai se expandindo. Conforme nós vamos conseguindo nos melhorar enquanto seres humanos, nós conseguimos abranger energeticamente quem está à nossa volta. É bem legal isso que você está trazendo, né? E aí eu queria trazer também um mito grego, que é o Chiron, que é o curador ferido, e que os terapeutas são basicamente como curadores feridos, assim como o Chiron, que é o centauro que foi gravemente ferido e que através dessa ferida foi lá, então encontrou possibilidades de cura para outros seres. Eu acho que basicamente, eu acho que não tem terapeuta ou alguém que trabalhe com saúde que de alguma forma não tenha se sentido ferido em algum momento e que isso foi uma espécie de mola propulsora para essas buscas, né? E é uma expressão que a gente utiliza também bastante no meio, né? Que é, somos como buscadores, né? E que através dessa dor se cria um enfrentamento mesmo para as questões e através desse processo de amadurecimento, sim, a gente consegue trazer para as pessoas maiores possibilidades de cura e de autoenfrentamento, autoconhecimento e possibilidades de expansão, sim, de consciência, para ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? Às vezes não é assim, ó, porque tem um certo julgamento, assim, às vezes, né, de que terapeutas que trabalham com essas questões estão num processo de elevação espiritual. Eu ainda olho que, na verdade, é apenas um olhar mais amplo para a realidade, mais expandido apenas. Mas a minha percepção é a seguinte: acho que não existe um grande curador se não existe uma grande ferida antes. Você consegue, de fato, olhar para a dor profunda do outro ali, se você também tem profundidade, e às vezes essa profundidade ela veio através da dor. Não estou falando de um sofrimento assim, ó, que precisou ser vivenciado por muito tempo, mas se você conhece a dimensão do que é dor, conhecendo essa dimensão, você é capaz, sim, de entrar num processo muito profundo do outro. Se você teve vivências que não foram talvez muito profundas, talvez você não consiga conduzir o outro para sair dos seus processos de sofrimento, e o Theta Healing é uma técnica que traz muito isso, né? Você, quando começa a desenvolver habilidades intuitivas, por exemplo, para a percepção do corpo do outro, do sistema de crenças do outro, das memórias de outras existências, de processos traumáticos que foram vivenciados e que a pessoa então carrega, no Theta Healing isso não é um processo a partir do racional, mas é um processo de percepção intuitiva, e como é um processo de percepção intuitiva, assim como o que é intuição propriamente dita, isso compreende a sabedoria que você tem internalizada dessa vida e de outras vidas, e que isso ajuda também como um conhecimento para que você possa conduzir o outro, então, a entrar em processos de melhoria da sua vibração, então, podendo chegar, então, ter uma saúde melhor, uma vida melhor, melhor vida financeira, e resolver questões de relacionamento e essas coisas amplas também que podem ser desenvolvidas com o passar do tempo, né? Em Theta Healing, por exemplo, tem pessoas que vêm e fazem apenas uma sessão, e às vezes uma sessão a gente consegue atingir muita profundidade e as coisas são finalizadas como problemas ou como questões que são trazidas, mas às vezes algumas pessoas precisam de mais sessões, mas são pessoas que carregam normalmente muito sofrimento durante muito tempo. Então é um tipo de prática terapêutica que é bem complexa, né? Por exemplo, o Theta Healing começa de uma maneira muito desafiante. Quem organizou essa técnica é uma estadunidense de Idaho, que hoje em dia mora em Montana, que chama Vaiana Stibel.
E a Havaiana era uma pessoa comum, assim, no sentido de que não tinha, assim, o processo de desenvolvimento de grandes saberes intelectuais a partir da academia, não tinha formação acadêmica, nem nada, né? Mas era uma pessoa comum, assim, que trabalhava, tipo, de segurança, assim, numa usina nuclear. Mas aí ela teve alguns problemas de saúde. Mas já era bem intuitiva, assim, ela sabia ver as questões das pessoas, como eram as pessoas por dentro, né? Mas aí ela faz alguns processos de limpeza de metais pesados do corpo, porque ela tinha câncer na época, né? Era um câncer linfático também associado a um câncer de fêmur, né? A partir dessa limpeza de metais pesados, então, ela melhora a vibração do corpo, então os processos intuitivos hiperdimensionam e a partir disso ela começa então a encontrar um processo de cura dela. Ela trabalhava então na época então estudava na verdade naturopatia, que é a Ayurveda do Ocidente. Né? Em meias palavras é isso, tá? Mas a partir disso então ela alcança então processos de cura e aí surge o Teta Healing. E ela começa a fazer essas práticas com inúmeras pessoas. E e o processo só cresce cada vez mais. Mas aí começa de uma maneira polêmica, né? Porque ela está falando a respeito de saúde física, né? E às vezes existem algumas formas e expressões da ciência que negam essas possibilidades de cura, né? Sendo que na verdade essas medicinas antigas todas faziam curas dessa maneira, né? Como a Ayurveda, como a medicina chinesa, e essas outras práticas que são ditas contemporâneas, né? Porque a própria Vaiana diz que o que ela faz como Theta Healing é algo que já existia em antigas civilizações. Então, assim, nada é muito novo, na verdade, né? Nada é muito novo, mas a maneira com que ela organizou esses saberes trouxe, então, possibilidades de atuação. Em Rio Grande tem várias pessoas que praticam Theta Healing, tu mesmo, André, pratica Theta Healing, né? Tem um outro aluno meu que é o Cauê Samá, que ele mora no Cassino, que também atende um monte de gente com Theta Healing. Agora eu não lembro de outras pessoas que trabalhem aí agora, mas sei que tu também atende com Theta Healing. E o Cauê, que é maravilhoso. E que temos uma questão, né? A maioria das pessoas que procuram essas práticas terapêuticas normalmente são mulheres, né? Mas aí a gente tem o Cauê, que é um cara de Rio Grande, que também está praticando Theta Healing, já fez inúmeras formações também. Então, acho que isso ajuda, porque normalmente os homens eles procuram outros homens para receberem sessões, né? E isso pode ser bem legal também. Não sei o que tu tem enquanto experiência sobre isso, Andréia, né? Mas normalmente é mais mulheres que procuram, né? Normalmente, né? A predominância de atendimentos é feminino. Eu também É, já observei isso. Os homens, eles têm uma outra forma de compreender, mas eles chegam, eles chegam. é, Danilo, uma questão é, que eu acho que é interessante de nós colocarmos, que na nossa linguagem, no nosso é algo que se usa muito a cura, né? Mas explicar que o que é uma cura energética, que pode vir para o físico, pode abranger, né, as nossas questões, que nem tu colocaste, a cura da sinusite, mas a cura ela envolve todo um processo emocional, um processo espiritual, né, o mental. A cura ela pode vir através de uma grande expansão de consciência também. Ou seja, quando eu consigo perceber a vida de uma forma diferente e eu aprendo a lidar com os meus problemas, compreender que os problemas eles sempre existirão, que a vida é vida, né? Então, assim, nós estamos aqui como uma escolinha, a cada dia, né, assistindo uma aula e compreendendo qual conhecimento, qual o aprendizado que nós precisamos. E aprender a ler, a sentir, a perceber é uma cura. exatamente. E isso que você trouxe aí, né, o que é cura, né?
é um tema que dá para ficar conversando assim por horas, né? Do que significa cura, né? Porque a gente pode responder o que é cura a partir de um processo mais cientificista, a gente pode falar sobre cura a partir dessas medicinas antigas também, né? E do que é essa questão energético, espiritual, que também é vibracional, e como é que isso acontece no corpo, por exemplo, né? Por exemplo, as pessoas acham que, por exemplo, o processo de cura é uma questão de um problema físico, né? Mas existem processos de cura que são para pessoas que têm uma certa dificuldade de entrar em conexão com a energia da abundância, por exemplo, e que isso tem a ver com o teu sistema energético. Existem determinados chakras, por exemplo, que nós temos no corpo, que eles nos conectam com a energia da abundância e que se eles vibram na falta, se eles têm determinados desequilíbrios, isso impede que a pessoa então tenha conexão profunda com a energia do dinheiro. E isso, a Havaiana fala que isso é um problema de alma, né? E que grande parte da população mundial tem essa questão. E que aí vem essas medicinas todas, né, para justamente entrar num processo de cura para que as pessoas recebam essa energia de abundância, e isso é cura também. Por quê? Porque é um processo de natureza espiritual e que isso toca em determinadas partes do corpo, que também toca em determinados chakras, que estando em desequilíbrio, as pessoas podem então não se sentir merecedoras da energia da abundância, e isso é um assunto que também traz determinada polêmica, porque isso não está dentro de um campo científico mensurável, porque isso é vibração e isso é do espiritual também, né? Porque quando as pessoas falam de cura, falam assim, a cura de determinado órgão, a cura de determinado problema de saúde específico, mas quando a gente fala sobre Theta Healing e processos de cura, a gente está pensando no outro como um todo, né? E que quando a gente fala a respeito da conexão com a energia da abundância ou a energia da prosperidade, que está relacionado mais à energia do dinheiro, por exemplo, isso também é um processo de cura, né? E que a Havaiana traz isso de uma maneira muito clara, né? De que as práticas, não só o Theta Healing, mas outras práticas de cura vibracional, elas vão lá também para trazer essas realidades, então, que são limitantes, que estão dentro, né, ou que estão no sistema energético, isso seja dissolvido, então, para trazer mais merecimento, ou de dinheiro, ou de abundância, ou de amor, e que isso também está relacionado à saúde. Você compreende isso que estou te trazendo, Andréia? Sim. Eu costumo tentar exemplificar isso através da percepção da natureza. Nós vivemos em um universo abundante. Então, se nós somos parte deste universo, nós também deveríamos viver em abundância. No entanto, existe todo um sistema, né? E aí tem todo um processo histórico que traz algumas formas de controle da nossa mente, da nossa percepção, da nossa própria espiritualidade, que nos faz ver o universo de uma forma limitada, principalmente somente através da materialidade. Eu sou o que eu tenho, muitas vezes. E esse perceber a vida a partir do eu sou o que eu tenho me limita. Eu passo a viver somente no material. Mas quando eu olho ao meu entorno e eu visualizo a grandiosidade do mar, a riqueza de uma lavoura, produzindo fruto, produzindo alimento, ali se percebe o calor do sol, a leveza da brisa. Esses elementos nos permitem nos sentir no mundo, com o mundo, e a infinita prosperidade que existe. É isso mesmo. O planeta, ele é extremamente próspero e abundante. E tá aí mesmo à disposição, né? E quando tu traz essa reflexão aí sobre materialidade, né? De fato, uma das cegueiras, né? É de que você é alguém só se você tem, né?
sendo que, na verdade, está tudo aí à disposição de fato, né? Mas aí a grande questão no processo terapêutico é como você libera crenças, é como você potencializar o sistema energético da pessoa para que ela harmonize, então, os elementos que ela tem nela mesma, né, como os quatro elementos, harmonizando isso, então, ela consegue, então, entrar num processo de equilíbrio, né, então, aí as possibilidades começam a se abrir, ou para trabalho, ou para relacionamento, né, porque a abundância também é uma ideia bem ampla, né. Não sei se o que eu estou falando aqui está contribuindo aí, né, estou falando mais da experiência de uma Sim, maneira bem informal, assim, né, sim. a partir do que faço, do que vivo. Uma das questões, assim, que tu falaste anteriormente, e eu queria retomar, é sobre metais pesados. Hum, Na certo. visão, como é que ocorre esse processo que tu colocaste, trazendo de modo informativo para as pessoas, porque a linguagem do Teta ela é bem específica, né? Então, como é que se faz isso? Então, esse processo de metais pesados e que, por exemplo, isso pode ocasionar, então, questões como câncer linfático, por exemplo, né, e que isso tem a ver com o que a Vaiana colocou, né, isso é um processo mais natural. Existem algumas formações em Theta Healing, por exemplo, que uma chama anatomia intuitiva e outra que chama doenças e desordens, né, onde você aprende processos para como soltar do seu corpo metais pesados. Né? E são processos naturais, ou seja, são processos que a gente utiliza a partir de ervas, né? E alguns processos que acontecem até algumas febres de alguma maneira, né? Que isso sai através do suor, da urina, né? Através do sistema digestivo, né? E aí esses metais pesados são liberados do corpo. Mas junto a isso, ainda existem processos a partir de meditação que se faz que isso é, digamos assim, acelerado, né? Então, o Theta Healing também é uma técnica que envolve processos de meditação, mas a gente também utiliza da energia da natureza para fazer processos mais complexos, principalmente relacionados a problemas de saúde física. E que nessas formações que são bem complexas e que são bem importantes, elas nos ajudam a ampliar cada vez mais a capacidade de fazer com que o outro chegue aos processos de expansão ou de cura ou de solução das suas questões. Ou seja, a energia da natureza é trazida imensamente. Né? Eu tenho estudado bastante agora a alquimia, né? E os processos de alquimia eles se assemelham também bastante a, ao que nós fazemos no Theta Healing. Nós temos o Joel Aleixo aqui no Brasil, que ainda produz algumas medicações alquímicas que são fantásticas para isso. E que, de fato, é muito semelhante ao Theta Healing. Há um diálogo aí, né? Porque lá no fundo parece que todas essas medicinas são todas meio iguais, assim. Elas têm formas e procedimentos diferentes, né? Como o Theta Healing vai lá e entra em determinadas partes do corpo de alguém, solta determinadas frequências, solta determinadas informações, que é o que está relacionado especificamente ao sistema de crenças, né? Mas existem outras práticas aí que são muito semelhantes, assim como a alquimia. Mas basicamente esse processo para a limpeza de metais pesados é a própria natureza que a gente utiliza, Andréia, né? E estamos num momento, principalmente no Brasil, onde o uso do agrotóxico tem sido excessivo. E aqui nos interiores, a gente tem muita recorrência de problemas linfáticos por causa disso. E não só isso, mas outras questões patológicas, como depressão, por exemplo, que a origem tem a ver com o consumo de agrotóxicos. E a alimentação está meio aí contaminada. Então aí tu traz esse tema e eu acabo falando todas essas questões aí que eu percebo há bastante tempo. Eu sou de uma família, por exemplo, né, principalmente a família do meu pai, onde todo mundo era um pouco natureba. Eu estou falando essa palavra natureba porque a gente debochava da gente mesmo, né? Que todo mundo era natureba, né? Tipo, vegetariano, vegano, macrobiótico, assim, sabe? Era todo mundo super preocupado com alimentação e isso surge com o meu pai. Meu pai era uma pessoa que sempre ia nesses terapeutas. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu lembro de ir a Porto Alegre com meu pai quando era criança, porque ele ia lá no bruxo ayurvédico, macrobiótico,
né, para cuidar da alimentação, essas coisas todas. Então, quando resolvi assumir isso, isso me pareceu algo bem natural, assim. Não sei se Sim. respondi isso para você, né, de uma maneira, né, Não, mas tem um conjunto de ervas que são utilizadas para isso, viu? e São é, ervas que são utilizadas para isso, para soltar metais pesados mesmo. não, é muito interessante, né? Porque o físico, quando a gente fala que é terapeuta vibracional, entender que nós somos seres vibracionais e que a nossa dimensão física, mental, espiritual e emocional não existe uma separação. A forma com que às vezes nós colocamos é uma forma didática para melhor exemplificar e explicar como que elas interagem. Mas eu preciso da água e que os processos energéticos eles têm efeitos físicos, né? Que é o que a gente chama às vezes em algumas situações a catarse, é o expurgo, é a limpeza do organismo. Um tratamento vibracional é como da forma que eu explico, né? Não sei se é a tua forma de compreender. O tratamento convencional, vamos dizer assim, tu utiliza a medicação que age de dentro para fora. Quando tu utilizas um tratamento vibracional, é algo que age de fora para dentro. Então, só que os efeitos, eles têm, ambos agem no nosso físico, embora tenha as diferenças, que é o caso do Theta Healing, que a gente faz o digging, né, que é a questão de escavar, buscar a crença raiz, é onde está registrado a crença, a situação, o choque, o trauma que ficou, e que a partir deste trauma nós vemos com uma configuração, né? E aí, a partir deste trauma, essa configuração ela fica alterada. Com o passar dos anos, né, o passar do tempo, esse movimento celular, essa constituição das nossas células vai adquirindo uma nova frequência. Essa nova frequência poderá nos levar ao adoecimento. Quando eu utilizo uma medicação, ela age nessa estruturação celular, mantendo uma nova ordem, porém, emocionalmente, eu não consigo reiniciar o meu corpo para que ocorra uma reconfiguração, alinhando o meu movimento celular, para que eu não precise ficar dependente da medicação. Quando eu faço um tratamento vibracional, eu busco compreender a causa, né, que fez essa desorganização, e aí é isso que ocorre a modificação da crença, que é a ressignificação desse trauma que produz uma reorganização celular. Então, eu estou colocando isso didaticamente, porque geralmente as pessoas terminam me perguntando, tá, mas como é que é isso? Né? Eu tenho um público que eu trabalho que não tem tanto conhecimento da linguagem, né, terapêutica. E aí eu tento trazer o conhecimento da didática, afinal de contas, o nosso caminho, ele vem para nos servir, o conhecimento adquirido. Então, esse movimento celular, eu não sei se faz sentido para ti desta forma. Sim, faz super sentido. Faz super sentido. Às vezes os processos eles acontecem exatamente dessa maneira, né? Mas às vezes você atinge algo que é de dentro para fora também, porque às vezes uma crença ela está lá dentro, compreende? Sim. Né? Então, assim, de repente, assim, minha maneira de ver é que esse processo que é vibracional às vezes ele surge de dentro para fora, porque quando tu libera algo que está dentro e que é dentro de campo áurico, que dialoga também com todo elemento físico, ele também é de dentro para fora. Às vezes também vejo que é algo de dentro para fora também, entende? Eu acho que só a única questão aí que de repente percebo que também, do meu ponto de vista, também é de dentro para fora, compreende? E Né? colocar que os processos eles são complementares. Né? A É, utilização da medicação, quando já existe um dano físico, é necessário se utilizar. Só que há possibilidades de a gente melhorar, equilibrando, complementando. Né? O Theta Healing, as práticas são práticas integrativas e complementares. O Theta já está eu não me lembro se o Theta já está nessa classificação.
Eu não sei. Não das sei. práticas integrativas. Mas, enfim, Eu não sei se o Ministério da Saúde colocou. Não sei se colocou o Ministério da Saúde, não sei. as técnicas vibracionais, elas vêm para complementar os tratamentos, mas são possibilidades. Existem casos que podem ser revertidos, né? E outros que precisam ser tratados concomitantes. Isso é sempre importante colocar. Eu entendo. Não, claro, né? Não, isso são maneiras de interpretar, assim, né? Os Vedas lá vêm de uma maneira, tem outras bibliografias. A própria constituição de chakras é uma coisa que, assim, que entre Ocidente e Oriente existem algumas pequenas divergências, mas isso se dá em qualquer tipo de ciência também, né? Assim, como ver isso, né? Como atuar. Acho isso maravilhoso, né? E é bom saber que essas coisas estão expandindo cada vez mais no Brasil, né? Eu tenho alguns casos bem interessantes, por exemplo, assim, ó, de alguns pacientes que eu atendia, né, e que estão fazendo, por exemplo, uma espécie de tratamento alopático também, né, com o médico, etc., e às vezes a medicação não está funcionando. Aí fazem algumas sessões de Theta Healing e a medicação começa a funcionar. Então, isso tem a ver com o que você traz, né, que é integrativo. Né? Às vezes a medicação não funciona, aí você vai lá e resolve outras questões mais profundas, que isso envolve sistema de crenças, processos traumáticos, questões de alma, questões espirituais, e aí de repente a medicação começa a funcionar. Isso eu achei bárbaro, muitas vezes, assim, de atender no hospital mesmo e ver as pessoas entrarem num processo de evolução e adquirir saúde, às vezes até de uma maneira mais rápida do que o dito normal, assim. É um processo mágico, né? Um mágico que tem uma ciência, mas a ciência não explica a mágica. E tá tudo certo. Na verdade, a ciência é produzida pelo homem. E o homem, em sua essência, é energia e espiritualidade. Então, tudo que existe na ciência também é parte da espiritualidade. Existem alguns núcleos de pesquisa que já estão associando esse aspecto do espiritual, ou do vibracional, ou do transcendente no processo. Eu acho que a física quântica é que começou a aproximar isso. Eu sei que tem um núcleo de pesquisa na USP que já aproxima essas questões, né? Existem outros núcleos de pesquisa da física que não aceitam muito isso, né? Mas isso faz parte do que se chama debate acadêmico, o debate a respeito da própria ciência, né? E que às vezes dá até umas briguinhas aí nesses espaços, né? Mas existem alguns núcleos de pesquisa no Brasil que já associam isso. Parece que na FURG também, né? Existem alguns profissionais ali na área de pesquisa que já observam isso. Tu é uma pessoa, né, que fez uma pesquisa justamente, né, trazendo essa experiência, né, mas eu acho assim que um cientista verdadeiramente interessado, ele não age como um inquisidor, né, o cientista verdadeiramente interessado, ele vai lá ver os fenômenos do meio social, né, ele não vai dizer o que é errado, o que é certo, não, ele vai ver o fenômeno que está acontecendo ali, né, então, aí eu usei uma palavra forte aqui agora, mas foi de propósito, entende? Mas acho que um bom cientista é aquele que vai ver os fenômenos no mundo, né? E não vai lá tentar corrigir o que está errado, assim, né? Do ponto de vista dele, né? Agindo como um inquisidor. Foi só uma pequena provocação. Não, eu concordo, porque eu entendo que fazer pesquisa é utilizar das tuas lentes para trazer algo de contribuição coletiva, sem defendendo, né, com embasamento, com seriedade, principalmente assim, ó, tendo consciência do coletivo que tu estás te responsabilizando, mas são lentes. Eu vejo muito isso. A minha tese, né, me proporcionou um amadurecimento muito grande. E o duelo, né, é um duelo. Ciência e espiritualidade, pelo menos hoje, eu me sinto harmonizada com isso. Porque essa frase resume o meu processo. Toda a criação da ciência passa pelo ser humano, e o ser humano é energético, o ser humano é espiritual. Ninguém escreve uma tese, ninguém tem ideias somente produzidas por uma mente. Tu precisa sentir. A mente só funciona a partir do estímulo
do sentir, tu tem que sonhar, tu tem que buscar. Agora, o objetivo que cada um coloca, se leva em consideração o coletivo, se não leva, são outras questões. Aí fica na consciência de cada um. Sim. Mas, falando em ciência como um todo, hoje essa é a minha leitura. Por mais que as pessoas coloquem certas definições, todas as definições passam pela energia de quem eu sou. E não existe uma escrita, não existe uma fala, não existe nada sem a essência de cada um de nós. Até quando dizemos não, estamos nos colocando. O não também é uma resposta. A lente, né? Eu acho que esse é o grande segredo, né? Qual a lente que você tem utilizado para ver o que você vê e o que você pode modificar nessa lente para ampliar o que você vê e como você age e como você tem sido com o outro e com você mesmo. O Theta Healing ajuda a gente muito nisso. Mas, André, olha só, vou ter que finalizar agora, tá? E eu agradeço você o convite para essa conversa. Espero que tenha sido produtiva. Tá? Com certeza, eu que te agradeço. Muito obrigada por compartilhar da tua experiência, da tua energia, das tuas vivências. E isso é Theta Healing, né? Que eu desejei te convidar e compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Porque o Theta Healing é sentir que comanda. Não é a razão que trabalha. É o intuitivo. É o intuitivo na frente através do sentir mesmo. É isso aí mesmo. Então tá, um beijo. Então, muito obrigado. Sinta-se abraçado à distância. Tá bem. Muito obrigado, então, pelo convite. Um beijo para você também. Tá? Beijo, que bem. Beijo, tchau. Tchau. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321. Fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.